Obrigado, presidente. Saudar a todos os policiais que aqui se encontram. Parabenizar pela mobilização. Lamentavelmente, sei que no edital do concurso não devia ter isso, né? Com certeza, você primeiro passa pelo crivo da excelência do conhecimento, depois pelo curso que vocês também passaram com louvor, estão aqui. A terceira fase é essa peregrinação, que é uma vergonha para esse Estado. Mas conte com o nosso apoio, nós temos mais do que esse compromisso. Já assinamos e todos os 70 deputados desta casa não fugirão a essa luta, porque trata-se de justiça com os senhores e senhoras. Talvez o governo não saiba que quando vocês foram aprovados, não é só a questão do dinheiro em si, da matrícula, mas é a vida de vocês que está parada, a expectativa, e nesse sentido nós temos que avançar ao lado de vocês. Queria aqui dizer que somos mais um nessa luta e me incluam nesse grande desafio. Mas esse governo, com esta casa, esperamos que esse momento eleitoral passe, porque nós temos força e esse governo precisa honrar os compromissos, principalmente compromissos que teve nesta casa aqui, a figura do aval. Nós temos o aval ao chamamento de vossas senhorias. Então, conte com o nosso apoio. Falando isso, senhora presidente, queria aqui fazer um momento de reflexão, principalmente em relação ao que o governo federal propôs através de uma medida provisória 746/2016, que é um absurdo, tirar do ensino médio a educação física, a obrigatoriedade da educação física. É tão contraditório, é tão paradoxal quando se fala em um país onde nós temos quase 30% da população sofrendo de uma doença que é a obesidade, aonde nós, por exemplo, temos exemplos, saímos de uma Olimpíada e de uma Paralimpíada, aonde tanto se exaltou a prática do esporte, e o governo federal resolve brincar com a saúde do nosso povo. Não só com a saúde, mas também com uma categoria que são os profissionais da educação física, que sabem a importância que deve ter nesse país. Basta dizer que no ensino médio, por exemplo, nos Estados Unidos, como no Japão, como na União Europeia, a educação física é obrigatória. Pelo contrário, nos Estados Unidos, ainda há a possibilidade de, através do desporto, da prática esportiva, de se conseguir bolsas nas universidades. E aqui no Brasil, quer se inovar querendo destruir o que realmente nós possamos acrescentar em relação ao que a atividade física faz de benefício ao cidadão. Então aqui espero que já recuaram, já tiraram aquela iniciativa no primeiro instante de dizer que tiraria a obrigatoriedade não só da educação física, como da arte, como se a arte, por exemplo, a cultura, muitas vezes também não fosse ser de serventia para o jovem, para o adolescente. Pelo contrário, tanto o esporte como a cultura oferecem possibilidades de inclusão que muitas vezes a própria educação falta. Nós conhecemos casos, como foi o caso da Rafaela Silva, medalhista de ouro, que encontrou no esporte o caminho. Ali, ela, quando se tornou uma atleta de alto rendimento, serve de exemplo para aquela comunidade tão sofrida que é a Cidade de Deus, e a gente precisa apresentar a cultura também, como é o caso do Afro-Reg, que tirou muitos jovens daquela vida cruel que é o tráfico e dá a eles a possibilidade de conhecer o mundo através da prática, da arte, de uma maneira geral, da cultura. Então eu quero aqui ter nesse momento um momento de repúdio. Espero imensamente que seja revisto. Nós temos que ter, sim, arte e educação física no ensino médio de forma obrigatória e, pelo contrário, aprimorando cada vez mais, valorizando esses profissionais dessas duas áreas, porque é assim que se faz um país de primeiro mundo. Nós não podemos entender, exaltamos a prática esportiva dos outros países e aqui procuramos desmerecer aquela iniciativa de valorizar no ensino médio a prática do esporte. Então, do esporte, da educação física de uma maneira geral. Porque a educação física não é só o desporto, e sim a certeza de que a atividade física consegue salvar vidas e prevenir doenças, como é o caso da diabetes, e a gente sabe de tantas outras doenças que com a prática, com a cultura do esporte, da atividade física, nós conseguimos tratar, aliás, não tratar a doença, sim prevenir a doença. Então, espero, com esse primeiro recuo, já se falando em apenas nos 3 anos do ensino médio, a metade teria obrigatoriedade e a outra metade não. É um erro. Espero que com uma ação maior
da população, do Conselho Nacional de Educação Física, dos Conselhos Regionais de Educação Física. Aqui nesse parlamento nós temos a Frente Parlamentar da Educação Física. Nós precisamos agir e pedir que o governo federal seja mais responsável com esse tema. Falando isso, senhora presidente, quero aproveitar, no dia de amanhã não poderei ocupar esse expediente, mas até por muito que foi falado aqui pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um homem muito preparado, um parlamentar dessa casa, que conhece muito, e ele quando fala, eu acho que todos escutam, porque ele fala coisas absolutamente pertinentes. E ele fala da preocupação da ausência do cidadão nesse pleito. Eu digo e repito, o cidadão que critica a classe política e vota em branco, ele não melhora absolutamente em nada. Pelo contrário, aquele que vai para a praia no dia da eleição, e olha que não são poucos, são muitos, esses não podem reclamar dos políticos que estão aqui nas casas de leis. Nós precisamos que o cidadão faça sim o seu poder. Pessoas morreram para que pudéssemos ter o direito do voto. E achar que o voto não resolve é um equívoco. Então agora, que é onde no domingo nós teremos a festa da democracia, que é o voto, o cidadão que está indignado ainda tem tempo. Faça escolha consciente, não só na questão do prefeito da sua cidade, mas também nas casas legislativas municipais. Se faz política desta forma, não adianta. É aquele cidadão que reclama que a cidade está suja e joga lixo no chão. Reclamar da classe política e jogar fora o seu voto é como aquele cidadão, por exemplo, que reclama que o condomínio, teve uma reunião no condomínio e ele reclamou que as decisões tomadas, não foi, e depois reclamou que tiveram decisões lá que ele discorda. A hora do voto é a hora do cidadão expressar a sua indignação. Nós temos alguns pares aqui que são candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Tenho respeito por todos eles, mas espero, primeiro, que eles assumam compromissos com a causa da educação, com a causa das nossas crianças. A cidade do Rio de Janeiro precisa de um prefeito, por exemplo, que volte a se preocupar com a prevenção às drogas. Nós temos alguns candidatos, e é legítimo, mas o candidato, até o material dele é uma folha da maconha. Como se, eu vote em mim porque eu vou liberar a maconha. Primeiro, é uma mentira, porque isso é uma matéria federal. Mas segundo, liberar a maconha ou a droga de uma maneira geral, eu acho um equívoco à medida em que nós temos que discutir, seja a droga lícita ou ilícita. Eu não conheço nenhuma droga, até as drogas medicamentosas, tem aqui a enfermeira Regiane que sabe do que eu estou dizendo, elas possam representar para o cidadão, para o organismo do ser humano, benefícios. Até a droga medicamentosa oferece riscos. Por isso é que nós temos lá a bula e aquela medicação tem que ser prescrita por um profissional de saúde, por um médico. Então, é muito fácil as pessoas questionarem a classe política. Eu quero pedir atenção, muito, deputada Tia Ju, que preside essa sessão, que no domingo, aquelas pessoas que estão aí, como o deputado Paulo Ramos já colocou, a sua preocupação em relação àqueles que votarão em branco ou não vão ao pleito, eu peço que reflitam. Reflitam. Eleição é o momento, não é só a festa da democracia, é a oportunidade que o cidadão tem de dizer: você não me representa, não votarei em você. Você me representa, votarei em você e cobrarei. Porque votar apenas é pouco. Você tem que votar e fiscalizar o seu voto. Porque assim é que a gente pode dizer que a classe política vai melhorar. Faço aqui esse apelo ao cidadão. Não deixem de votar. Vote consciente, porque é a forma que nós temos de melhorar a classe política. Obrigado.